aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Garou-den, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Garou-den Boy, que vocês sabem muito bem que conta a história aí de Tamba Buchichi quando Ed era novinho. Inclusive Tamba acabou voltando, né? Apareceu aí do capítulo novo de Yuen. Se você quiser ver essa aparição dele, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com esse capítulo pra você estar vendo. E também vale a pena lembrar que se você quiser estar acompanhando essa história de Garou-den Boy, eu vou deixar também um card com ela todinha, playlist maravilhosa para você estar assistindo toda a narração. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. E aqui estamos pro novo capítulo, onde vemos o garoto extremamente assustado. Tamba tinha assustado muito ele com a sua presença forte. E o que ele faz é simplesmente meter o socão na cara do Tamba. Ele entra em desespero. Tamba recebe aquilo, até cambaleia. E o garoto logo fica mais assustado ainda. O reflexo dele foi maior do que tudo que ele podia pensar ali para se conter. Mas quando Tamba começa a olhar para o garoto, ele entra em desespero e começa a pedir para que ele esperasse de qualquer forma. Inclusive, ele começa a gritar que sente muito, que não queria fazer aquilo. E até mesmo ele pensa, né? Que merda ele tinha feito. Literalmente isso. Onde ele começa a pensar e falar ao mesmo tempo, né, dizendo que sente muito e vai pensando que realmente tinha dado um soco nele e deu um soco de fato na cara do Tamba. E ele continua ali pensando e falando que sentia muito, pedia desculpa para Tamba. E enquanto continuava a falar isso, ele ainda pensava que não podia acreditar no que tinha feito, mas realmente tinha dado um soco nele. E até mesmo fala que na primeira vez que ele teve essa oportunidade na vida, ele foi lá com o soco dele e deu um belo de um ataque no rosto macio do Tamba. E assim ele continua a gritar, né, enquanto está pensando tudo isso, para que ele o perdoasse, para que ele ali não fizesse nada contra ele. Inclusive ele começa a pensar sobre o nariz dele, né, que era macio e foi atingido pelo seu punho. Ele tinha dado realmente um soco. O Tamba até pega as suas mãos e coloca na posição como se fosse de prece, né, para pedir perdão ou algo assim. E assim ele começa a pensar que aqui vinha ele. O Tamba iria atacá-lo, o retorno estava chegando. E com isso vemos que Tamba perde a paciência e começa a gritar, pelo menos é o que dá a entender. E ele diz que droga, se acalmem, porque o cara estava entrando em desespero, não parava de gritar. E com esse grito muito maior, muito mais potente do Tamba, finalmente o garoto volta à calma, relaxa. E é aí que o Tamba olha para ele e diz, só vai com calma, para ele relaxar de fato. O cara tava endoidando. E aí a gente tem um panorama da situação e vê que o garoto começa a se tremer. Parece que ele tá sendo sacudido por alguém, mas não, é tremor de medo mesmo. Onde até mesmo o Tamba acaba dizendo que não iria machucá-lo. O garoto ali fica se tremendo, que os dentes ficam batendo um do outro. E até mesmo o Tamba chega a dizer que promete que não vai machucar ele, de tanto medo que o garoto tá dele. Tinha que fazer alguma coisa para deixar aquele garoto tranquilo. Depois de um tempo, vemos que o garoto se acalma, Tamba olha para ele e começa ali tentar ter um pouco de sintonia com ele quando tá bebendo sua cola. E aí que vemos os pensamentos do garoto mais uma vez. E ele diz que não poderia acreditar no que estava acontecendo, que ele cortava pedras ao meio, cortava garrafas, e até mesmo explodia qualquer chama, vento que tinha ali do isqueiro a óleo, que é difícil de se apagar, segundo ele, sem ter uma quantidade considerável de vento. E aí até mesmo ele fala que era como se socasse uma navalha afiada. É um perigo extremo. E vemos também que ele olha para o Tamba e quando ele olha para o Tamba, ele vê aquela aura ainda ativa. O Tamba é como se fosse um predador prestes a devorar ele. E quando ele olha, ele pensa, eu dei um soco nele. Mesmo se estivesse batendo na navalha, ele deu um soco naquilo. E é aí que o Tamba olha de novo para ele, agora com um sorriso um pouco mais tranquilo, e diz, viu? E quando ele fala isso, o cara fica desesperado, começa a pensar o que ele tinha visto, o que tinha acontecido, tentando entender. E é aí
que o Tamba lembra ele da pergunta que ele fez, que Haruya tinha feito a mesma coisa que ele. E aí ele vai explicando um pouco mais, dizendo que ele tinha pago a taxa, que ele estava usando as luvas assim como ele tinha dito para fazer. E assim, vemos aí um flashback onde está ali o Tamba usando aquela aura, né, instigando o cara para o combate. E quando ele faz isso, simplesmente se é dito o seguinte, que quando ele estava na frente dele, a primeira coisa que ele fez foi dar um soco na cara do Tamba. E é assim que se explica tudo. E até mesmo o próprio Tamba diz isso, né? É assim como o que você fez. Assim como o garoto fez. O medo de ser atacado ali fez o Haruya revidar. E é nessa hora que o garoto até mesmo fala, né? Que entendeu tudo, que tinha entendido exatamente o porquê de tudo aquilo ter acontecido. E percebe que o Haruya deu um soco nele porque ele não estava tentando socar. Realmente o Tamba não queria atacá-lo. Mas... até mesmo pergunta, né, para ver se ele tinha entendido mesmo, né, ele pergunta, né, o que ele não queria. E aí o garoto pensa mais uma vez que o Haruya não tinha medo de levar um soco. Ele pensou em outra coisa e ele vai dizendo pro Tamba, né, que ele tinha dado a impressão pro Haruya que ele iria matar o Haruya. O Haruya pensou que ia ser morto naquele momento quando viu a cara do Tamba. Aquela cara psicopata dele, até mesmo mostra o rosto que ele fez, né? Bem bizonho mesmo. E assim, vemos que Tamba começa a entender tudo o que aconteceu, olha, e fala que realmente ele estava certo. E naquele momento, ele não tomou aquilo como um jogo, como uma brincadeira. E como ele não tinha tomado como uma brincadeira, acabou que deixou o Haruya com muito medo. E assim, o garoto começa a falar um pouco, né, dizendo que queria saber qual era o objetivo de vida do Tamba. E quando ele fala isso, o Tamba começa a ficar focado, como se estivesse sério, como se não tivesse gostado ou algo assim. E aí o garoto mais uma vez começa a tentar seguir, explicar de forma melhor, e até mesmo ele pede desculpa por ter feito aquela pergunta a ele, né, porque achou que ia estar encrencado. Mas é aí que o Tamba olha para cima e pensa e fala: eu quero ser o número 1. E quando ele ouve aquilo, ele entende que é o mesmo sonho que ele tem. E assim a gente até mesmo vê, né, uma estrela cadente passando ali no céu, como se fosse o Tamba pedindo aos céus que desse essa oportunidade para ele. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Foi bem interessante ver tudo isso e todas essas explicações, né, do que aconteceu realmente com o garoto, inclusive com o Haruya, né? A gente teve todo esse problema por conta de que ele incitou o instinto de sobrevivência do oponente, né? Rapidamente o oponente já quer se defender, já quer lutar, o instinto fala mais alto e isso é que descontrola qualquer oponente, porque ele não vai pensar tecnicamente, né? Ele só vai querer ir pra cima com tudo, né? E foi isso que o Tamba fez. E é bem interessante ver como o Tamba é experiente, mesmo sendo tão novinho aqui nesses momentos. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!